Bem, recentemente foi divulgado que em um ataque a um físico iraniano que é responsável pelo programa nuclear do Irã, esse comando, com o objetivo de neutralizar esse físico iraniano responsável pelo programa nuclear iraniano, foi assassinado. Independente de eu entrar aqui nas questões de como isso aconteceu e quem de fato arquitetou, porque essas coisas não são assim idealizadas num churrasco de final de semana, né? Isso tem um planejamento, tem todo um levantamento da área por onde esse cidadão ele costuma trafegar, até que escolhe um local exato e o momento para o ataque. O objetivo, evidentemente, dentro da geoestratégia, é retardar o programa de aperfeiçoamento nuclear do Irã, né? Que até então pode-se dizer que é um programa pacífico, usa somente para questões da medicina e tal, só que curiosamente eles armazenam uma quantidade de urânio enriquecido muito maior do que é necessário para todo esse projeto. Então, existem dentro da questão da geoestratégia, você, antes que o seu inimigo se torne poderoso demais para você ter que utilizar medidas mais severas. Isso o Clausewitz, que eu já comentei em alguns vídeos, inclusive, ele argumenta: a dissuasão com relação ao inimigo é muito importante. Se você deixar chegar ao grau que o seu inimigo está em condições de duelar com você, os custos serão maiores. Mas isso não é o objeto desse vídeo. Eu quero tratar aqui com relação a todo esse embate, né, que a mídia nacional. Aliás, eu voltando no tempo, isso eu estou tratando num livro que eu ainda vou publicar. Diferente de quando nos anos 70 e 80 eu tinha que contestar o que acontecia na finada União Soviética, hoje eu vejo a mesma militância jornalística com relação à China. Basta ver uma crítica com relação à China, sabe? Todos eles passam a defender a China como se a gente não estivesse lidando com um governo tão ditatorial, tão centralizador como era a União Soviética, né? Lembrando que durante todo aquele período que existiu o chamado Muro de Berlim, que é um eufemismo, né? Na verdade eram cercas eletrificadas, torres de controle. Nunca nenhum ocidental pulou para o outro lado, era sempre o pessoal morrendo, tomando tiro nas costas, pulando para o lado ocidental. Interessante, né? Sendo que a mídia ocidental, na época que eu era adolescente, sempre divulgava que o mundo ideal estava do outro lado do muro. O outro lado do muro era um lugar fantástico, a igualdade, a vida maravilhosa. Só que quem pulava para o lado de cá era o pessoal da Alemanha Oriental. Não é interessante? Eu vou contar um livro em breve, quando eu penetrei na cortina de ferro
e eu via jovens como eu, que eu estava fazendo cursando engenharia, eles queriam se agarrar. Eu falei, não, eu quero ir embora daqui. Mas não era o que a mídia ocidental dizia. Não. E vários jornalistas correspondentes internacionais diziam, não, aqui está maravilhoso, está ótimo. E os caras tentando pular as cercas eletrificadas, né? Bom, então, mas eu vou entrar na questão do 5G. O 5G. O 5G... Não, porque foi aventada a hipótese, não, será que há uma espionagem, não, porque o 5G... Veja, vamos, assim, para quem não foi dessa época, eu vou ter que ser desagradável, eu vou ter que comentar alguns fatos, né, para situarmos, né, colocarmos o embaixador chinês no devido lugar, né? Então, por exemplo, começo dos anos 80, a Argentina começou uma guerra insana, reivindicando as Malvinas, ou Falklands, né? Como os ingleses denominam, né? Morreram 600 e tantos argentinos, 250 ingleses nesse combate insano. Veja que interessante, o Brasil, que estava neutro nesse conflito, ele começou a passar imagens de satélite meteorológico para a Argentina. Claro que o serviço de inteligência americano percebeu. E o satélite GOES, na época era o GOES 5, hoje já estamos aí, acho que é o GOES 12, mas o satélite GOES é um satélite geoestacionário que fica monitorando a questão climática e tal nessa parte do Atlântico Sul. Na época, então, o GOES 5 monitorava toda a questão climática ali da América Latina. Quando os americanos perceberam que o Brasil passava essas informações para a Argentina, até então o Brasil neutro. Sabe o que os americanos fizeram? Eles deslocaram a órbita do satélite. E eu me lembro que em todos aqueles jornais, que na noite que aparecia assim, a fotinha do satélite, o satélite GOES foi deslocado para uma latitude menor. E durante meses o Brasil não tinha na parte sul qualquer informação meteorológica. Por quê? Porque isso estava ajudando os argentinos no planejamento das missões. Então, veja, esse é um ponto, tá certo? Pois muito bem, há alguns anos atrás, uma empresa que não atuava exatamente na área de telefonia celular, mas atuava na área de redes, adquiriu uma daquelas empresas que, sabe quando tinha aquelas empresas que você comercialmente só tinha um aparelho que você apertava e fazia você só conseguia falar se o outro estivesse ali, só tinha um canal unidirecional. Bom, essa empresa começou a entrar no setor de telefonia e ela não tinha tantas estações, né, antenas, e ela descobriu que os modems residenciais que ela já tinha disseminado pelas cidades para a banda larga, ela não atuava em telefonia. Veja, ela não atuava em telefonia, ela passou a atuar depois. Só que ela tinha uma deficiência de antenas. Então, os engenheiros, sabe, engenheiro é feito para buscar soluções, né? E não importa se são éticas ou não, o engenheiro é sempre um cara para buscar a solução para quem... tá certo. E aí se descobriu o seguinte: bom, nesses modems existe uma banda ali, existe na verdade uma porta que é para manutenção. Por que não usarmos essa porta para habilitar, para que quando alguém que está passando na rua ali,
o sinal de uma antena está ficando meio fraco da nossa rede, ele não utilize o sinal da banda larga desse local para manter a ligação telefônica. E isso foi feito, foi alterado. É claro que as pessoas que tinham ali o seu equipamento não sabiam que eles estavam sendo usado o chamado chupa-cabra, né? Chupa-cabra, né? Que chupa-cabra está ali, você pagava a sua mensalidade, só que você não sabia que com o seu dinheiro você também estava ajudando a ampliar a amplitude das estações radiobase daquela empresa iniciante naquele meio. Depois isso foi descoberto, pessoas começaram a questionar, né, empresas que eu tive contato, falaram assim, mas você está usando um sinal que é meu. Quem paga energia, quem paga a assinatura sou eu. Você está usando isso para fazer o link? Então, bom, esse é um ponto, certo? Bom, anotem aí. Bom, aí nós temos um caso de 1996. Eu sei que pode parecer longe, uma coisa antiga e tal. 1996, tinha um ativista do Hamas, era um cara chamado O Engenheiro. E ele tinha bolado uns atentados ali na faixa de Gaza e tal, que vitimou cerca de umas 70 pessoas, entre israelenses e outros e tal. E ele passou a ser um dos caras mais procurados pelo serviço de inteligência de Israel. Em 1996, ele ganhou um celular de um cara infiltrado ali, tal, ganhou um celular. Que era uma coisa, né? Imagina, em 1996, você ganhou um celular. O que ele não sabia é que esse celular ele tinha sido preparado para ser identificado por a inteligência israelense quando ele fosse acionado. E eles tinham que ter certeza de que era aquela pessoa que eles procuravam, que era o Yahya Aish, que era o cara mais procurado naquele momento. Então, por um reconhecimento de voz, tinha que também se verificar que era ele que estava usando aquele aparelho. Pois é, caças israelenses que sempre faziam o patrulhamento ali, num certo momento o celular foi ligado e os caças receberam provavelmente da área de inteligência que, esse celular foi ligado. E aí eles identificaram o padrão de voz e disseram, é realmente ele. Os caças se aproximaram a uma certa distância e do próprio caça ele acionou o dispositivo para explodir o celular. Porque esse celular ele tinha sido construído previamente com cerca de 50 gramas de um explosivo plástico altamente destrutivo. O líder do Hamas literalmente perdeu a cabeça, vinda de um comando de um caça. Ele identificou, é ali. Anotem isso também, tá certo? 1996. Bom, aí nós vamos pegar algumas coisas como protocolos de comunicação desses equipamentos que são usados não na parte de telefonia propriamente de voz. Existe uma diferença entre a arquitetura de voz e a arquitetura de dados. Os equipamentos que estão naquelas antenas, eles têm uma diferenciação. Uma coisa é para dados, outra coisa é para voz. Nos equipamentos para dados, os chineses
Quando eles implantam os equipamentos deles, eles não seguem padrões que foram estabelecidos por várias empresas ocidentais, isso não é divulgado, eles seguem o padrão próprio. Eles, não, isso aqui é um protocolo proprietário, então você não sabe como aquele equipamento funciona. Os equipamentos usados por outras empresas, que eu não vou citar, empresas ocidentais, elas seguem um protocolo definido, que o protocolo é igual para todos. Aí cada um compete dentro da sua área ali de maior eficiência, de custo e tal. O chinês não. O chinês coloca no equipamento dele e fala assim, não, o funcionamento desse equipamento é proprietário meu, ele não abre. O que abre a especulação de que quem controla o hardware do equipamento. Considerando que se lá atrás os americanos conseguiram desviar o satélite GOES para uma órbita para o Brasil não captar aquelas informações meteorológicas, o que você pode fazer quando você controla o hardware na parte de dados, né, que você não abre para os outros como aquilo funciona, né? Por exemplo, o sistema GPS americano, né, que é toda a rede de satélites, ele tem uma banda que é uma banda de frequência civil, mas tem uma banda militar. A banda militar tem uma precisão da posição do GPS muito maior do que a banda civil. Agora, em qualquer momento, qualquer problema que ameace os Estados Unidos, esses satélites serão desligados. A sua banda comercial que você está lá dirigindo vai ser desligada. Ele só vai manter a banda militar para o interesse daquilo que ele acha que vai fazer. Você entende que a questão do hardware é muito importante? Não é à toa que os russos já lançaram para o espaço todo um conjunto de satélites para ter a rede GPS dele, que não dependa da americana. E o chinês é a mesma coisa. Você entende que o hardware de quem controla uma rede é muito importante? E aí os puristas, os jornalistas aqui que são tão fofos, né? Defendendo, como eu digo, defendendo a China o tempo todo, que é o que sempre lembro. Tudo que eu via sobre a União Soviética quando eu era adolescente era fofo. E é o que eu vejo hoje com relação à China. Tudo é fofo. Bom, e finalmente a questão da coleta de dados, que hoje não existia no passado, ele é muito importante. Quem está coletando seus dados? Você vai colocar aquele aparelho que você fica falando lá, parece um gnomo na sua sala. Fulana, onde está a minha farmácia? Fulana, não sei o que tal. Quem está coletando os dados sobre isso, sobre o seu comportamento, né? Então, eu acho que vale a pena pensarmos realmente sobre até que ponto esses países controlados ainda por partidos comunistas realmente têm uma isenção, né, de um investimento capitalista tão magnânimo, né? Então, eu acho que vale a pena pensarmos para que caminho estamos seguindo, né? Quando eu vejo essa míriade de jornalistas todos aguerridos, né? Tudo que sai da China, não pode, não. Como se eu estivesse voltando no tempo, naquele final dos anos 70, 80,
começo dos anos 80, com relação à União Soviética. Tudo que você falasse contra a União Soviética, você era um negacionista, como se diz hoje, né? Bonitinho, né? Negacionista. Eu tive que ir para furar a cortina de ferro para perceber realmente que o tamanho da falácia jornalística que impetrava aqui, né? Eu estou vendo isso que é uma repetição da história em pleno século XXI.